E qual é o método simplificado? Os 5 passos da gestão extraordinária. 1. Vimos ontem. Definir o objetivo da equipe. Metas. 2. Passo 2. Definir o caminho para alcançar esse objetivo. Tá bom, eu já sei qual é a meta. Como é que eu chego lá? Como é que eu vou levar a minha equipe para lá? Qual é o caminho? 3. Organizar os processos de trabalho. É fundamental organizar os processos para que sua equipe tenha eficiência e seja repetível, você possa aprender com eles. 4. Monitorar continuamente o avanço dos trabalhos. E 5. Desenvolver sua equipe. Então, esses são os 5 passos da gestão extraordinária dentro do método, hoje, do método simplificado. Definir os objetivos da equipe. Tem um ditado, tem uma expressão de Kissinger que diz o seguinte: se você não sabe para onde está indo, todo o caminho te levará a lugar nenhum. E é bem isso mesmo, tá? Então, nós tivemos o exercício ontem da aula 1. Qual a missão da sua organização? Quais as metas da organização? Você não existe sozinho no mundo, você está ligado numa organização. Você é parte de uma organização. Você precisa entender qual é a missão e quais são as metas da organização. Aí você vai se posicionar. Qual a missão da sua área? Como a missão da sua área se conecta à missão da organização? Qual o papel da sua área e da sua equipe no cumprimento da missão da organização? Quais as metas da sua área? E como cada membro da equipe deve contribuir com o alcance das metas? Veja que ontem nós já começamos o exercício dando foco, dando direção. Tá? Onde se define no planejamento. Planejamento estratégico, você vai desdobrar no tático e vai fazer o planejamento operacional. Tá? Passo 2. Definir o caminho para alcançar esse objetivo. Ah, Roberto, eu já defini o objetivo. Ontem eu defini o objetivo. E agora? Agora você vai definir o caminho. Como é que nós vamos chegar lá? Eu estou em Salvador, quero ir para São Paulo. Posso ir de avião, posso ir andando, posso ir de carro, posso ir via Goiás, posso ir direto, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Qual é o caminho? Tá? Então, agora que você já sabe onde chegar, vamos definir o caminho. O caminho é a organização, é como você vai organizar os recursos que você tem disponíveis para alcançar o objetivo proposto. Então, você tem uma equipe, você tem recursos materiais que estão à sua disposição, sala, infraestrutura, computadores, sistemas. Você vai definir o seguinte: como você vai organizar isso? Ele é o desdobramento dos objetivos estratégicos em objetivos táticos e operacionais. Lembra nosso planejamento lá? Aqui eu já começo o planejamento tático, eu já começo a estabelecer meus projetos, eu já começo a dar direção nas ações estratégicas. É fundamental mostrar para a sua equipe que você sabe o caminho, que você tem o caminho. Ah, Roberto, o caminho vai estar perfeito? Nada nunca é perfeito. Mas ter um caminho vai te dar direção e vai fazer com que você possa aprender com os erros. Os erros não vão vir do acaso. Tá? É transformar o ponto de chegada em metas e objetivos mensuráveis. E você vai analisar os recursos que você tem, a equipe que você tem, os recursos que você tem disponíveis, como você vai montar esse quebra-cabeça para chegar lá. Você já sabe onde é lá. Agora, qual é o caminho? Como é que nós vamos chegar lá? E aí, quando você pensa em objetivos e metas, é importante considerar 3 questões, tá? 3 questões. Primeiro, a gente traça um objetivo. Tracei lá o objetivo da minha equipe. Aí, qual é a questão 1? Como é que você sabe que a meta foi alcançada? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal: prende um sino na sala. Toda vez que a meta for batida ou o marco for alcançado, vai lá e bate o sino. E aí você, se cada vez que a meta for batida ou o marco alcançado, você vai bater o sino,
O que é que você tem que definir? Qual é a meta? Qual é o marco que aciona o sino? Olha só como isso é importante, tá? A gente sai agora daquela meta, daquela missão, já estamos em objetivos mensuráveis, eu já estou aqui no plano tático, tá? E eu estou definindo o seguinte, o que é que bate o sino? Como é que eu sei que cheguei? O segundo ponto, como é que se mede e avalia essas metas e esses objetivos? E o terceiro ponto, como é que se mede o avanço disso? Como você acompanha a evolução? É fundamental definir minhas metas, transformei num caminho, metas e objetivos mensuráveis, já dei o caminho, como é que eu acompanho isso? Quais são os marcos? Como é que mede? Como é que avalia? Eu vou medir o quê? Tem que definir. E isso, pessoal, pode parecer uma coisa muito complexa, mas não é. É simples. Não é fácil, mas é simples. É você efetivamente definir sua meta, definir onde você quer chegar, definir o ponto lá de chegada. Você vai transformar isso em metas mensuráveis e avaliar o seguinte: como é que eu vou organizar minha equipe para chegar lá? E aí vem o 3, organizar os processos de trabalho. Tá? Pessoal, tá claro para vocês até aqui? Então, se tá claro, bota aí hashtag tudo claro. Hashtag entendi. Vamos lá, hashtag tudo claro, hashtag entendi. Tá? Então, passo 1, define lá onde você quer chegar. Passo 2, define o caminho que você vai chegar lá. Desdobra isso em metas, objetivos, projetos. Desdobrei. Passo 3, vou organizar os processos de trabalho. Tá? Show, tudo claro, perfeito. Show, vocês são bons demais, vocês são muito show. Vou dar aula para uma turma assim é muito bacana, muito bacana, muito bacana. Uma turma que responde, uma turma que interage, show de bola, show de bola. Então vamos lá. Passo 3, anota aí no caderninho, tá? Organizar os processos de trabalho. Se as pessoas, a sua equipe, não sabe o seu papel e qual a sua contribuição para o alcance das metas e cumprimento da missão, como é que você quer que elas se engajem, filho de Deus? Como é que você espera ter um time engajado e motivado se você não disser às pessoas qual é o seu papel, qual é a sua contribuição, qual é a missão, qual é a meta? A equipe vai se engajar em quê? É por isso que o método do gestor lá é força e fé. Você tem que... Vamos na força, vamos na fé. Porque não tem rumo, galera. Aqui você está dando rumo, você está dando direção. Você está tendo a oportunidade de ver o seu time o seguinte: quem vem comigo? Nós vamos para tal lugar, nós vamos alcançar essa missão, esse objetivo, o caminho é esse. E aí vamos engajar a turma. Tá? Aqui começa o processo de engajamento. E aí você vai fazer o quê? Você vai revisar os seus processos de trabalho para ganhar eficiência. Com foco em quê? Com foco no objetivo. Com foco no objetivo. Aí o que é que eu estou construindo aqui? Eu estou construindo a tranquilidade. Eu estou construindo a quebra do incêndios e problemas, porque eu já sei onde eu quero chegar, eu sei por que caminho eu vou, e eu vou repensar os processos de trabalho para ganhar fluidez. Eu começo aqui o processo de organização a quebrar o ciclo vicioso. E começa esse processo de quebra. E eu começo a ganhar eficiência. Qual é a vantagem dos processos, pessoal? O processo, quando ele é repetível, ele me permite entender onde não está dando tão certo. E aí eu vou lá e conserto. Tudo que eu faço de forma repetível, eu consigo gerar aprendizado. E a equipe começa a aprender e começa a se apropriar do processo de aprendizado. E o processo de trabalho se transforma numa ferramenta de aprendizado. Nós tiramos o foco da tarefa, bater carimbo e fazer qualquer tarefa repetitiva e colocamos o foco na meta, no propósito, na missão.
Eu vou alinhar tudo com a meta, com o propósito, com a missão da área, que vai estar alinhada à missão da organização. Aí vocês mudam de patamar. Aqui você começa, olha só, o jogo da gestão extraordinária. Esses 5 passos, você já começa a sua transformação num gestor ou numa gestora extraordinária da saúde. E é esse processo que você vai repensar. Os fluxos estão bem montados, eu não estou tendo repetição de trabalho, eu não estou tendo retrabalho, a melhor pessoa está para executar cada tarefa, as pessoas têm a qualificação necessária para desenvolver as tarefas. Olha como dá clareza. E todos estão olhando para o mesmo lado, todos estão remando para o mesmo lado, que é a missão, que é o objetivo, que é a meta. E aí você pode cobrar engajamento. Por quê? Porque você tem como cobrar engajamento, você tem como motivar as pessoas, você tem como engajar as pessoas, você tem como efetivamente, dar gás na turma. E não é vazio. Aqui é método. Aqui é foco, é direção, é processo.